possamos ouvir a Tua voz através das Escrituras e sermos edificados através da santa, perfeita e infalível Palavra de Deus. Capítulo de número 3 de 2 Reis, verso de número 8. E perguntou: por que caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias. Já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui algum profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, que está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos às mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Toca aí, arpista, toca aí. O arpista, cadê o arpista? Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, percebe isso aí, é profético, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Agora veja o verso 18 e a gente vai ler todo mundo junto aqui na tela. Quando eu contar 3, você vai ler comigo com muita intensidade, ok? Quando eu contar 3, toma um ar aí. Toma ar de novo. 1, 2, 3. Mas... segura na mão de alguém e diga: o que você está pedindo para Deus é pouco. Chacoalhe e diga: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos creem que o nosso Deus há de nos surpreender nesses dias? Digam glória a Deus e dê um aplauso pela sua palavra nessa noite. Dá glória a Deus, aplaudindo a Ele aí. Dá glória a Deus. Era uma aliança de 3 reis. Essa aliança de 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, partiram em uma marcha contra o inimigo comum chamado Moabe. O objetivo final era a batalha contra Moabe e vencer o exército dos moabitas. Porém, eles transitam por um deserto e eles se perdem nessa jornada e eles estão há 7 dias sem encontrar uma fonte de água. Em 7 dias a água que eles tinham acabou. Agora tem sede eles, tem sede os cavalos, tem sede os animais. E eles começam a se desesperar. E então agora a questão não é mais enfrentar Moabe e vencer o exército moabita.
Agora a questão é: onde encontraremos uma fonte de água? O rei Jorão, que era, olha de quem o cara é filho, de Acabe e Jezabel. Bom, capítulos, casos de família à parte. Começa a chorar. Eu leio a Bíblia desde menino, e quando eu li assim, eu falava: Jorão me parece chorão. Deus nos trouxe aqui para nos matar. Deus quer ver o nosso mal. E ele começa num desespero. Mas tem um outro rei chamado Josafá. Josafá diz: vamos procurar um profeta. Tem um conselheiro do rei que diz assim: vamos ali, porque o profeta Eliseu está lá. E junto ao profeta Eliseu tem um arpista para adorar a Deus. No momento em que a harpa começa a tocar, tem um som de harpa aí, maestro? Harpa não tem não, né? Mas é uma coisa mais assim e tal. E aí quando começa a tocar, aquela atmosfera foi mudando. Não importava se estava 50 graus no deserto, não importava se não tinha uma sombra fresca, não importava se eles estavam com a boca seca, 7 dias já de uma marcha sem água. A Bíblia diz que o ambiente mudou. Deixa eu te dizer uma coisa: adoração muda o ambiente. Bom, conforme a Bíblia diz que o ambiente mudou, a Bíblia diz que o poder de Deus desceu no lugar e o profeta começou a fazer algumas profecias. E ele disse assim: amanhã vocês comecem a abrir covas. Não vai chover, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas a água vai chegar. Você não vai ver, nem vai ter como explicar, mas vai chegar. E de repente aqueles homens começaram a criar esperança. Diga comigo: esperança. De repente aqueles homens começaram a criar esperança. Amanhã vai mudar tudo. Amanhã vai ser diferente. E o ânimo começou a mudar, e eles já cataram enxada, pá, picareta e começaram a cavar as covas. Porque tinha que ser muitas covas. Porque quando Deus ia derramar a água sobre eles, não ia ser pouco, ia ser abundante. Amanhã vai vir. Amanhã vai vir. Amanhã vai vir. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Veio. Se você for comigo em Israel o ano que vem, quer ficar, fica, quer ir, vamos. Se você for comigo em Israel o ano que vem, eu vou te explicar como é que isso acontece, porque dá para explicar. No deserto, às vezes, irrompem torrentes de água. A gente pode parar num lugar desse e explicar para você. Às vezes você está assim, num lugar deserto. Tem um lugar que a gente para lá para fazer um estudo, e aí você está lá assim, deserto, mas junto da gente tem uma plaquinha com um sinal de perigo, com água levando e afogando um homem. Aí você olha assim, é um deserto. E você fala assim: como é que alguém vai se afogar aqui? É porque Deus pode fazer chover lá na cabeceira, em Jerusalém, e a água de lá se concentrar em vinho e passar aqui. Lição que eu tiro, pega comigo, é que Deus pode estar trabalhando em algum lugar distante para que você seja abençoado aqui e agora. Aí você pode olhar para mim e falar: então está explicado, isso não é milagre. Mas eles estavam na hora certa, no lugar certo, na direção certa, debaixo de uma palavra. Ou seja, às vezes o milagre pode ser explicado, mas só Deus pode levar você ao ponto certo. É ter uma vida guiada por Deus e debaixo da soberania de Deus. E quando eles estão alegres porque a água vai chegar, porque essa é uma atitude de fé, se alegrar no que ainda vai chegar. Segure na mão de alguém e diga: aprendendo a me alegrar
no que ainda vai chegar. Comece a se alegrar pelo que ainda vai chegar. Comece a se alegrar pelo que ainda virá. Comece a se alegrar pela vitória que ainda vai se concretizar. É o princípio da gratidão e da celebração. Ele disse: se pedir alguma coisa e crendo que já recebeu. Jesus ensinou: pede crendo que já recebeu. Eles começaram a se alegrar. E quando eles se alegraram com aquilo, o profeta falou: ei, deixa eu dizer, isto para o Senhor ainda é pouco. Não há algo que você possa colocar aqui diante de Deus hoje que seja um limite, que seja grande demais, ou que seja difícil demais. Há um Deus no céu que ainda surpreende os homens na terra. Há um Deus no céu que ainda é capaz de ir além do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Levante a mão, vamos repetir as palavras do apóstolo Paulo: além do que pedimos, pensamos, imaginamos, para a glória dele. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Quantos podem dar glória a Deus? Existe um Deus no céu surpreendente. Existe um Deus no céu surpreendente. Eu creio num Deus que vai surpreender famílias aqui hoje. Bom, agora que eu te contei a história, deixa eu começar a pregar. Eu preciso perder essa mania. Eles propõem uma marcha por um deserto. Vamos pelo caminho do deserto. E o rei Jorão era aquele cara bacana, sabe? Não tinha uma vida muito certa. Filho da Jezabel com Acabe. Zoado. Mas tinha uma coisa. Aquele cara tinha 3 amigos que fizeram a diferença na jornada dele. Ele tinha 3 amigos, Flávio, que fizeram a diferença no caminho dele. Então eu começo a aprender que não é tanto o que eu estou passando, mas são as pessoas, Exildinha, que estão passando junto comigo. E a gente precisa começar a entender que existem alguns amigos que precisam estar próximos, chegados, entendeu? Próximos. Porque primeiro ele tinha um amigo que disse para ele, no desespero: onde é que tem alguém que pode pregar a palavra para nós? Diga comigo: amigo da palavra. Amigo da palavra. 2 perguntas eu te faço. Você tem alguém que te dá uma palavra? Segunda pergunta eu te faço. Você é o amigo que dá a palavra para alguém? Porque aquela crise no deserto, quando o Jorão entra no desespero: ah, Deus vai matar a gente, ah, Deus quer o nosso mal. Ei! Por acaso não tem aqui algum profeta de Deus para que a gente possa consultá-lo? Diga comigo: amigo da palavra. Um conselheiro disse: tem aqui perto a casa de Eliseu. Ele é homem de Deus, vai trazer uma palavra. Você que está aqui na igreja, que alguém te convidou, você que está aí agora me assistindo, quem sabe você tem um amigo que vive te dizendo: ei, vamos para a igreja, precisa ver uma palavra, vamos lá na igreja, ver uma palavra. Essa pessoa te ama.
Ele pode até ser chato às vezes, porque às vezes crente é chato. Mas a gente é chato querendo que você experimente o que a gente descobriu, que tem uma palavra que nos guia, tem uma palavra que nos enche, tem uma palavra que nos motiva, tem uma palavra que transforma a nossa mente. Ele tinha um amigo da palavra. Você pensou que ia ficar só na benção do transbordar, né? Mas quando eles chegam diante do profeta Eliseu, Eliseu não era pastor gente boa igual eu não, tá? Eliseu era meio duro. Eliseu olhou para o cara e falou assim: ô Jorão, tu veio aqui me ver, safado? Vai falar com os profetas da tua mãe, os profetas do teu pai, ô filho de Jezabel. Filho de Jezabel é um tremendo xingamento no meio evangélico. Às vezes o cara dá aquela entrada no futebol, o cara já solta o filho de uma Jezabel. Nosso não tem isso não, nosso não tem isso não. Nosso não tem isso não. Cada uma na minha vida. O Jorão foi para um ambiente onde ele não tinha crédito. Ele era um homem sem crédito. Aí sabe o que acontece? Ele tem um amigo do lado. E o Eliseu fala: eu ia te mandar embora, mas é porque você está com Josafá, que eu vou pegar o crédito de Josafá. Anote isso aqui é uma das coisas mais importantes do evangelho. Se você entender isso aqui, eu vou pegar o crédito de Josafá e eu vou transferir para você. Então aquele homem tinha um amigo que sabia, ó, ali tem um profeta. E ele tinha um outro amigo que quando estava com ele, ele ganhava crédito. Aí você quer andar com gente que só te derruba? Transmitiu crédito. Você está com Josafá, eu vou te receber pelo crédito de... Pegou a ideia? Terceiro, perdão. Quando eles estão diante do profeta, o profeta então diz: vamos adorar a Deus? E aí eles estão ali, uma crise hídrica, uma crise militar, uma crise econômica, porque isso começa quando Moabe para de pagar o imposto, eles entram em crise econômica. Aí eles começam a marcha, porque agora entraram numa crise militar, vão confrontar o exército de Moabe. E agora eles caminharam 7 dias, a água acabou, eles entraram numa crise hídrica, crise de suprimento. Crise econômica, crise militar, crise hídrica. E o profeta fala: Fá, põe Fá. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Você ensaiou, agora vamos lá para valer. Não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Vamos lá? Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo criou para o seu. Tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu.
E enquanto eles começaram a adorar, a mão de Deus veio e liberou a profecia que eu disse na minha introdução. Faz muitas covas, amanhã vai chegar, e isso ainda vai ser pouco perto do que Deus está para fazer. Agora, se você pensar comigo, e eu tenho 2 minutos para terminar isso aqui, e eu queria falar mais umas 2 horas. Para onde aqueles amigos levaram ele? Levaram ele para um ambiente de oração, palavra e adoração. Levaram ele para um ambiente de buscar, ouvir, entregar. Para onde eles levaram ele? No meio da sua crise econômica, militar e hídrica. Levaram ele para um lugar que se canta, que se ora e que se ouve a palavra. Eu não posso desprezar esse tipo de ambiente. Então a minha lição se resume em 2 aqui. Primeira, é numa atmosfera como essa que a vida da gente muda. Eu não vou abrir mão do culto nem negociar a importância de um lugar onde tem palavra, oração e adoração. Eu não vou negligenciar. Eu vou assistir mensagens pelo YouTube, eu vou escutar pelo Spotify, mas eu não vou negligenciar isto aqui, ó. Isto aqui, um lugar onde a gente ora, canta e recebe a palavra de Deus, porque é isso que está criando o rio que vai abastecer a nossa semana. É isso que está criando o rio que vai nutrir as nossas raízes espirituais. É isso que está criando o rio que vai eliminar a seca da nossa alma. Portanto, não negocie o ambiente da palavra, adoração e da adoração. O rei venceu, fazendo o quê? Sendo convidado para um culto que celebra, adora e recebe a boa palavra de Deus. E a segunda lição é que preciso ter um amigo. Um não. A gente viu 3. Um amigo que apontou o caminho. Um amigo que foi o intercessor, que transferiu os créditos. E um amigo que trouxe a presença de Deus. Eu tenho esses 3 amigos para a minha vida. E acredito que a maioria dos senhores e senhoras também tem. O Pai é meu amigo. O Filho é meu amigo. O Espírito Santo é meu amigo. Ele é o caminho que me aponta. Ele é a verdade que me esclarece. Ele é a vida que me sustenta. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: o Pai enviará sobre vocês o Espírito Santo. E se vocês crerem em mim, eu e o Pai viremos até você e moraremos em você. O que aquele homem no deserto teve foram 3 preciosos amigos. E eu quero te dizer, escuta aí,
Pega a referência. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada comparável a ter Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como seu amigo. A vida mundana e a vida de pecado, diz a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que diz, nos colocam como inimigos de Deus. Mas a Bíblia também diz que Cristo Jesus, pelo seu corpo e seu sangue, nos reconciliou. E pela cruz restaurou nossa amizade com Ele. Por isso, irmãos, entende o que eu estou te dizendo agora? Deus nos reconciliou pela cruz, através do sacrifício de seu Filho, Jesus.